estatísticas de período, assim, uma média de quantos casos por ano vêm a ser julgados? Se vocês têm uma ideia, uma noção, uma base? A gente pode dizer que, como fechar os últimos 6 meses, né? Nós estamos aqui desde janeiro, pode depois trazer isso de forma mais precisa. Com sentença, 10. Em geral, as mulheres, os casos que podem existir, elas existem. Isso 10 julgados, nem todos de procedência. Nós observamos muito, isso é muito comum. A mulher chega na audiência já depois de um tempo reconciliada, enfim, às vezes não já com essa pessoa, mas por conta de um filho, enfim, retorcer aquela história inicialmente narrada, e o que a gente aplica no caso tem 2 crimes para isso, para as testemunhas, crime de falso testemunho, né, o que elas narraram foi totalmente dissonante ao que outra testemunha venha, a realidade dos fatos, né, para as testemunhas que vão lá e mentem em favor dessa vítima que altera totalmente a versão dos fatos e crime de falso testemunho. E a pessoa que deflagra qualquer ação penal, qualquer medida administrativa com base numa denúncia caluniosa, ela também responde por processo criminal. Tá? Então a gente acaba aplicando, às vezes às vezes a condenação não é propriamente de violência contra a mulher, às vezes esse processo de refúgio. Aqui na comarca, e o doutor já me pode dizer isso melhor que eu acho que tem uma estatística alta também de casos que culminam em homicídio em crime doloso contra a vida. Não sei se estou certo. Porque eu peguei, eu posso dizer que meu papel é analisar o júri até determinado momento, a primeira fase do crime de júri. Eu já fiz 4 pronúncias, das 4 referentes a mulheres vítimas de marido, de uma menina do pai, no caso pai, menino, enfim, relações domésticas. Tá? A estatística, eu acho que é relevante nesse ponto. Boa noite. Boa noite, doutor. Eu sou o Dr. Rubens. É um prazer tê-los aqui nessa Casa de Leis. E a minha pergunta, que não foi colocada em questão, é sobre o aborto provocado. Eu vou falar sobre esse tema e eu gostaria que Vossas Excelências colocassem este tema, porque em 1940, se eu não me engano, no artigo 128, em relação ao Código Penal, fala sobre o aborto provocado em relação ao estupro e também em relação que corre risco a mulher, no caso de uma hemorragia que ela pode chegar no hospital e perder a vida. E também relacionado que ano passado foi um questionamento do Superior Tribunal Federal sobre os fetos anencéfalos. São fetos sem cérebro. Então eu gostaria que Vossas Excelências colocassem ao público presente sobre esse tema bastante, aliás, com uma grande repercussão pública, pelo fato desses abortos serem realizados. Muito obrigado. Agradeço a pergunta do Dr. Rubens. Se eu falar algum termo médico aqui inapropriado, por favor, me corrija, doutor. A questão do aborto, bom, primeiro, você me lembrou o tema agora, que foi aprovado do Estatuto as pessoas estão um pouco indignadas. Existem 2 hipóteses legais autorizativas do aborto, né? Caso de risco de vida para a mulher, e aí a ponderação que o legislador fez foi sobre a vida da mulher, né, intimidade e vida da mulher versus
versus feto, como ainda não houve nascimento, pesa a vida em detrimento da expectativa de vida. A ponderação aí é relativamente fácil. O segundo caso é o caso de aborto decorrente para vítimas de estupro, né? Em ambos casos, isso não precisa, a prática do aborto, nenhum desses casos depende de autorização judicial, né? O próprio CRM possui normativas que organizam os procedimentos, organizam entrevistas, que tem um certo acompanhamento psicossocial, enfim, existem diretrizes médicas que tornam, que afastam a necessidade de manifestação do judiciário. Questão do feto anencéfalo, que é o feto que não possui formação cerebral concreta, portanto, do ponto de vista médico, ele não tem expectativa de vida considerável, seja fadado à morte, existe uma interrogação, né? Não existe espaço legislativo para isso não é abarcado ainda pela nossa lei como hipótese de aborto legal. Lembre-se, o aborto é crime, tá? O aborto fora essas hipóteses do aborto, a provocação do aborto, concorrer para a provocação do aborto, causar o aborto, tudo isso é crime. Então, falando de violência doméstica, o homem que incentiva a mulher a fazer o aborto, às vezes provoca o aborto por conta da violência provocada, vai responder por aquilo também, não só pela violência em relação à mulher, mas pelo aborto que provocou. Tá? Isso é relevante. Isolamento é uma interrogação que passou por julgamento do Supremo Tribunal Federal recentemente. A ponderação aí, né, acho que não sei se tem muitos estudantes de direito aqui, a ponderação aí é um pouco mais difícil, porque no caso, a vida, ou seja, o feto, aquela criança nasceu, né? A gente não está falando da interrupção da vida embrionária, mas assim, em outra hipótese, assim, ao nascimento, e por conta do nascimento há uma expectativa de vida, quer dizer, concreta, e aí se quebra essa expectativa de vida e se opta pela intimidade da mulher, pelo direito de opção da mulher, independentemente do tempo de sobrevida daquele feto, né? Enfim, a literatura médica tem alguns casos excepcionalíssimos em que a criança vive, sei lá quantos meses e tal, 9 meses, 10 meses. Eu tenho um caso, eu já vivenciei um caso em que a criança viveu 3 semanas e, enfim, a jurisprudência hoje tende a autorizar esse tipo de aborto de feto anencéfalo. Entende que a posição contrária implicaria a retirada do juízo de valor sobre a autonomia da vontade da mulher e o depósito sobre aquela causa de um juízo moralista que é descabido ao judiciário. Tá? Isso não é um assunto pacífico, não é nada fácil. Tá? É remoto, os casos são muito... Né? Cada juiz tem julgado de uma forma, né? Não que o julgamento do Supremo pega muito, a questão foi amplamente discutida lá, né? Até o recente-ministro empossado, o professor Luiz Roberto Barroso, ele defendeu a classe médica nessa ação, fazendo referência à necessidade de se limitar, de se quebrar esse núcleo essencial da vida em benefício da autonomia privada da mulher.